Se o mundo é outro, se os desafios são outros, é preciso explorar o conhecimento de outra maneira. Porque se as visões, as abordagens, os contextos e as interpretações são diversas, seja qual for o tema escolhido, são inúmeras as possibilidades de conexões a serem descobertas. Você está ouvindo o Conexões Inerentes. Salve pessoal, sejam todas e todos muito bem-vindos ao Conexões Inerentes. Eu sou Joel Machado e é com uma alegria enorme que iniciamos o primeiro episódio desse podcast que foi pensado para mergulharmos juntos na diversidade do conhecimento humano. A cada episódio vamos conversar com especialistas das mais diversas áreas sobre um determinado tema para conectar você com diferentes visões e perspectivas. E para inaugurarmos esse primeiro programa com toda a vibração que essa jornada merece, organizamos uma série de 5 episódios sobre uma pergunta que talvez todos nós já fizemos algum dia. O que é o tempo? Ao longo da história, filósofos, cientistas e poetas têm se dedicado a entender a natureza do tempo e seu significado. Mas o que realmente é o tempo? Uma sucessão inevitável de momentos? Uma ilusão criada pela mente humana? O tempo influencia no funcionamento interno dos seres vivos? Como nosso cérebro percebe a passagem do tempo? Eventos históricos passados influenciam o nosso presente e futuro? Como o tempo é representado na literatura e na poesia? Essas e outras questões é o que vamos explorar durante esses 5 episódios. Então já fica aqui o convite para vocês acompanharem essa jornada que promete muitas descobertas. E como pontapé inicial, vamos receber no programa de hoje o físico André Martins para uma conversa sobre como a ciência e pensadores ao redor do mundo têm interpretado essa questão ao longo dos séculos. O André, pessoal, é graduado em Física, doutor na área de Educação e realizou seu pós-doutorado na USP e na Universidade de Leeds, na Inglaterra. E atualmente é professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pesquisando temas como ensino de ciências, ensino de física, filosofia e sociologia da ciência. André, seja super bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença aqui no Conexões Inerentes. É um privilégio contar com a sua participação nesse primeiro episódio da série sobre o tempo, um tema que tem te acompanhado, em boa parte aí da sua trajetória como pesquisador. Bom, André, eu vou iniciar essa nossa conversa perguntando como a humanidade tem abordado essa pergunta intrigante sobre o que é o tempo. É certo que esse assunto já foi muito explorado do ponto de vista da filosofia e da física, e muito conhecimento já foi produzido para tentar dar conta dessa questão. Você poderia dar uma pincelada e destacar para a gente alguns pontos marcantes sobre como o tempo tem sido pensado por alguns filósofos e cientistas ao longo da história? Ok, como você colocou, né, esse tema é um tema bem abrangente, bem complexo, né, e que historicamente aí tiveram muitos pensadores que se debruçaram sobre isso. Inclusive, quando a gente pensa, às vezes, assim, do ponto de vista da ciência, né, a gente às vezes fala a palavra ciência e já remete a um certo conhecimento que a gente tem hoje em dia, né, considerado científico, mas quando a gente volta lá para a antiguidade, há uma sobreposição muito grande com o que era conhecido como filosofia, né, o pensamento filosófico. Então, se a gente for pegar as discussões mais marcantes, né, da antiguidade, por exemplo, sobre essa discussão sobre o tempo, a gente vai se deparar com nomes como Platão, Aristóteles ou Santo Agostinho. Depois a gente tem mais para frente na Idade Média, por exemplo, o período mais medieval, né, São Tomás de Aquino. E depois a gente começa a entrar em outros filósofos, né, que também se debruçaram sobre essa questão, como Kant, Bergson e outros. E aí, justamente, o papel do tempo também nas ciências começa a ficar mais marcado com a presença de discussões em autores como Galileu, Newton e depois, mais para frente, o próprio Einstein e tal. Então, teria que dar, o que eu estou querendo falar como, brevemente aqui como uma introdução,
é que esse assunto percorre toda a história da humanidade, né? Mas se a gente pegar algumas coisas mais marcantes, eu diria, né, sobre essa discussão, a gente poderia, por exemplo, falar que uma questão importante envolve a ideia do tempo ser linear ou o tempo ser cíclico, né? Então, muitas civilizações da antiguidade acreditavam na ideia de um tempo cíclico, um tempo recorrente, um tempo que se repetia. A partir de um determinado momento, começa a ficar mais marcante a ideia de tempo linear, né? Essa imagem até que muitas vezes a gente tem, né? Muito comum na nossa sociedade, o tempo passando, o tempo como um rio que corre, algo que flui, né? Isso também tem uma marca que também é social, também é histórica e está muito ligada, por exemplo, a perspectivas religiosas, tais como o judaísmo, o cristianismo, que tem uma concepção de tempo linear. Então, um grande aspecto que envolve essa discussão temporal, é isso que eu estou querendo colocar aqui no início, é essa ideia de ser linear ou ser cíclico. Outra grande ideia é o que é o tempo em si, né? E do ponto de vista da filosofia, a gente poderia chamar de uma questão ontológica, uma questão relativa ao ser, né? O que é o tempo. E que também estava ligado à ideia assim de o tempo teve um início, né? Porque tem sempre o que existia antes de existir o tempo, essa pergunta não tem sentido. Então, essa ideia também da existência do próprio tempo, quando ele começou, quando ele passou a existir, também é outro aspecto importante sobre as reflexões ao longo da história, né? Relacionadas à temporalidade. Um outro aspecto também seria se o tempo tem, vamos dizer assim, dimensão, espessura, né? Porque a gente costuma associar a ideia de passado, presente, futuro. Mas essa discussão também, né? O que é o presente? Só tem sentido falar que a existência é só do presente? O passado existe só na nossa memória, enquanto memória? O futuro é uma antecipação? Então, que papel tem cada uma dessas diferentes características que envolvem a noção de temporalidade? Então, todas essas questões que eu estou colocando aqui são questões que historicamente foram pensadas, né, por vários aí filósofos, ou mais adiante, né, já mais recentemente a gente poderia falar de cientistas, né, que se debruçaram sobre a questão do tempo. Então, para além da ciência em si, também tem aí uma questão filosófica marcante sobre o tempo. Nessa questão, deixa eu completar um pouco falando uma outra coisa, que é o seguinte, que eu esqueci de mencionar, que um aspecto importante também aí dessa história do tempo é a marcação do tempo, porque isso também tem muito a ver com toda a história, né? Toda a evolução humana, toda a evolução das grandes sociedades, porque a marcação do tempo, por meio, inicialmente, né, do estudo do movimento dos astros, que está na base do nascimento da ciência, né, via astronomia e tal, está relacionada com a possibilidade das grandes civilizações do passado, sumérios, mesopotâmios, egípcios, etc., controlar, vamos dizer assim, essa dinâmica do universo em relação às estações do ano e, portanto, a marcação do tempo, que estava relacionada à possibilidade de plantar e colher na época certa e o próprio desenvolvimento das grandes civilizações. Então, também sobre esse aspecto, talvez menos filosófico, mas mais operacional, mais empírico, mais objetivo, o tempo também sempre acompanhou, né? A preocupação com o tempo sempre acompanhou também a evolução das diferentes sociedades, porque também está relacionado a essa questão dos calendários. E aí a gente tem várias civilizações com vários calendários diferentes, alguns baseados no movimento do Sol, outros baseados no movimento da Lua, mas que também teve aí a sua importância. André, você deu vários exemplos de filósofos e cientistas que abordaram essa questão do tempo ao longo da história e provavelmente nem todos tinham a mesma visão sobre esse assunto. Ou seja, devem ter tido pontos divergentes entre eles na tentativa aí de elaborar um conceito sobre o tempo, né? Você poderia dar algum exemplo contrastante em relação a como o tempo foi compreendido por algum desses pensadores? Eu diria que assim, há várias concepções, né, como eu falei. Então elas divergem em alguns aspectos, se aproximam em outras. Não sei se a gente poderia colocar assim de forma tão antagônica. Eu acho que de forma mais antagônica a gente poderia pensar, talvez mais recentemente, uma oposição entre o tempo absoluto que vai ser colocado por Isaac Newton e o tempo relativo que vai ser trazido por Albert Einstein. Aí tem uma oposição mais clara. Mas se a gente pensar um pouco mais para trás, historicamente, a gente tem, por exemplo, lá com Platão e Aristóteles, o nascimento de uma discussão importante que é a vinculação do tempo com o movimento.
né? Então, para Aristóteles, por exemplo, o tempo era o número do movimento em relação ao antes e depois. Então, ele de certa forma, definia dessa maneira. O tempo é o número do movimento em relação ao antes e o depois. Mas então a ideia de tempo está sempre vinculada ao movimento. Então, veja que para compreender o movimento, e aí o movimento dos astros tinha um aspecto crucial, essencial, ele era mais importante do que os outros, né? O movimento da esfera celeste, no caso lá para os gregos e para Aristóteles e para Platão, ele era tão importante que, de certa forma, esse movimento da esfera celeste, ele como que produzia o tempo, né? O próprio movimento da esfera celeste, ele produzia o tempo. E aí o Aristóteles vai associar, portanto, a esse movimento, né, o próprio movimento, a existência do tempo, mas ele é um aspecto secundário. É como se o movimento fosse uma espécie de substrato e a partir desse movimento você consegue contá-lo, né? Então o tempo é essa contagem, é esse número do movimento. Então essa relação de tempo com movimento, ela vem desde Aristóteles, mas nessa perspectiva, um pouco secundarizada, vamos dizer assim. Com o nascimento da ciência moderna, a partir de Galileu e Newton, o tempo começa a assumir um certo protagonismo. Ele ganha destaque, ele vai ser incorporado na discussão de movimento de uma maneira mais intrínseca, né, o próprio movimento. Então, a ideia, né, de que Galileu, por exemplo, vai trabalhar quando ele discute o movimento no plano inclinado, né, de corpos que caem no plano inclinado, ele vai chegar à ideia de que o deslocamento é proporcional ao quadrado do tempo. Então ele chega numa relação matemática para o movimento, onde o tempo aparece. E aí o tempo já entra na mecânica de forma mais explícita, né? Então eu diria que assim, aí ele realmente vira um parâmetro, né? Um parâmetro matemático da descrição do movimento. Então isso acontece mais claramente ali com Galileu, né? Mas então assim, é uma certa oposição ao pensamento aristotélico, com certeza, mas não assim nesse aspecto, embora o pensamento todo da ciência moderna vai ser uma oposição ao aristotelismo, né? Mas nesse aspecto especificamente eu não acho que é uma completa ruptura, mas é uma certa elaboração, né? Um burilar aí da ideia de que o tempo e o movimento estão conectados, mas que de forma que estão conectados? O Galileu vai chegar numa lei matemática para isso, né? Então aí já tem uma importância muito grande, o tempo assume um papel mais central na mecânica, né? Agora, André, a ideia de tempo para o Newton foi também bastante diferente em relação ao pensamento do Aristóteles. Enquanto Aristóteles, como você disse, concebia o tempo como algo ligado ao movimento, o Newton via o tempo como algo absoluto, ou seja, sempre constante, independente do movimento. É muito curioso que essa noção de tempo absoluto é muito forte no senso comum ainda nos dias de hoje, não é? Não, você lembrou muito bem, e aí sim faz mais sentido a ideia que você colocou da oposição, porque a vinculação do Aristóteles é do tempo com o movimento. Então, se não existisse movimento, não existiria tempo, vamos dizer assim, É. né? Mas aí para o Newton, não. Para o Newton, na mecânica que ele constrói, né, a partir das leis de Newton e da gravitação universal, leis de Newton, claro, posteriormente ficaram conhecidas como leis de Newton, né, e a lei da gravitação universal, ele vai estabelecer, e ele precisa disso para dar sentido às leis da mecânica, a ideia de que existe um espaço absoluto e um tempo absoluto. E ele define isso no principal livro dele, que é o Principia, né? A gente fala Principia ou Princípio, né? O Princípio Matemática, onde ele vai dizer que o tempo e o espaço existem independentemente de qualquer coisa externa, independente da matéria, por exemplo. Então, se a gente quiser fazer um exercício de abstração, é como se você pudesse tirar, por exemplo, tudo que existe no universo em termos materiais, todos os seres humanos, todos os planetas, as estrelas, etc. Ainda assim sobraria o espaço e o tempo absolutos newtonianos, percebe? Então, cada um pode fazer a imagem que quiser, né? Mas a gente poderia ter uma ideia de que esse espaço seria um grande vazio, né? Tridimensional, onde as coisas depois vão entrar, né? A matéria vai entrar, e o tempo seria uma espécie de tic-tac cósmico que está aí passando, né? Sem parar. Então tem um tic-tac aí. Então, essa ideia de espaço-tempo absoluto, ela está presente na mecânica newtoniana, ela é uma coisa, é uma das características desses conceitos na chamada mecânica clássica, né, ou mecânica newtoniana, e isso sim é um marco muito significativo, não só para a ciência, a partir, né, das propostas aí do Newton, mas eu diria até para que impacta muito fortemente a nossa concepção atual, contemporânea sobre o tempo.
né? Então, isso é uma coisa muito forte. Quer dizer, as imagens que a gente tem do tempo são muito marcadas por essa ideia, né, de que existe um tempo aí que está passando sempre, né? Agora, para Newton, é importante também que se diga, isso tinha uma certa conotação também de natureza religiosa, porque ele acreditava que o espaço e tempo era o sensório de Deus. Era como se Deus percebesse, né, o mundo, o universo, por meio de um sensório, um aparelho sensorial, vamos dizer assim, que no fundo era o espaço e o tempo absolutos, né? Então ele se fazia presente no universo por meio, né, do espaço e tempo absolutos. Então ele tinha uma ideia de espaço e tempo bastante elaborada e não é apenas aquilo que a gente normalmente hoje associa a questões mais científicas, né? Tinha uma questão de natureza filosófica e religiosa por trás do que o Newton coloca como espaço e tempo absolutos. Mas claro que isso depois no desenvolvimento da ciência, esses aspectos acabaram ficando para trás, se perdendo e sobrou só o tempo que está lá nas equações da mecânica e tal, que muitos de nós estudamos na escola, aquele pezinho que aparece lá nas equações e que vira um parâmetro matemático. Mas para Newton ele tem um significado mais profundo. Então, André, essa ideia do tempo absoluto, que sugere que o tempo é constante, uniforme em todo o universo, foi uma concepção que predominou aí até o quê? Meados do século XIX, quando no início do século XX entra o Einstein propondo a teoria da relatividade. Você poderia contar um pouco como essa ideia da relatividade do tempo se desenvolveu? Na verdade, o Einstein, né, ele tem também precursores aí. Então, a gente costuma associar nessa ideia da relatividade, particularmente do tempo relativo, né, o nome do Einstein. Mas antes do Einstein, já teve críticos desse tempo absoluto newtoniano. Então, é importante que a gente coloque isso antes de passar lá para a relatividade. Um dos críticos do tempo absoluto newtoniano era o próprio Leibniz, que era contemporâneo do Newton. E ele, inclusive, tem debates com Newton sobre isso, não diretamente, porque Newton responde a Leibniz por meio de um discípulo dele, chamado Clarke. Você tem as cartas que o Clarke escreve para o Leibniz e o Leibniz responde, mas no fundo é o Newton que está meio ali por trás disso, né? E o Leibniz já era um crítico do tempo absoluto de Newton. Ele falava que era um conceito metafísico, era um conceito que não tinha sentido. Ele falava, como é que existe esse tempo passando, independente de qualquer coisa externa? O tempo está associado a partir do momento que você tem a matéria em movimento, uma relação entre esses movimentos. O tempo ele é uma relação que surge a partir desses diferentes objetos que se movem. Então, Leibniz já era esse crítico, ele falava que não tinha sentido o tempo absoluto de Newton. Depois, mais para frente, Leibniz, a gente está aí no século XVII para o XVIII, a gente tem, já no final do século XIX, um outro autor chamado Ernest Mach, que ele vai também ser crítico da visão de tempo absoluto newtoniano e também dizendo que não tinha sentido. Ele vai tentar estabelecer a ideia justamente de um tempo relacional, ou a gente poderia chamar também já um tempo relativo. Ele vai dizer, olha, esse tempo que está passando independente de qualquer coisa externa também não faz sentido. O que faz sentido é, se os objetos se movem, a gente vai expressar, descrever o movimento desses objetos a partir de conceitos, né, como velocidade, distância, tempo. A velocidade é uma relação entre espaço e tempo, né? Então, a partir disso é que você tem sentido em falar em tempo. Então, André, o movimento é uma propriedade importante aí para se compreender o tempo, certo? Eu costumo, às vezes, quando eu falo desse assunto, fazer um certo exercício de imaginação, que nem sempre funciona muito bem, mas assim, aquilo que eu falei agora há pouco, imagine um universo sem matéria, né? Claro que é difícil a gente fazer esse exercício, porque a gente se coloca no universo e parece que, sei lá, teria um grande vazio infinito, mas você está lá. E você com a sua consciência, e portanto é como se você conseguisse internamente também contar, um, dois, três, então você sente que tem um tempo passando. Mas se a gente conseguir fazer esse exercício de imaginar sem a matéria e sem a gente também, né, sem nada, percebe que desaparece um pouco o sentido desse tempo. Por que ele está passando? Com base em quê? Né? Quem que conta esse tempo? Como que se marca? Então, se a gente fizer esse exercício, a gente começa a perceber um pouco como a própria medição do tempo e a existência do tempo em si tem sentido a partir de objetos que se movem. E aí você pode estabelecer uma referência
E a partir dessa referência, por exemplo, se um objeto se desloca em relação a essa diferença, ele vai se deslocar cada vez mais. Então, você pode estabelecer uma mensuração temporal porque você tem objetos em movimento. Então, no fundo, a crítica tanto do Leibniz quanto do Ernest Mach, ela tem relação com isso que eu estou falando, quer dizer, em considerar o tempo newtoniano como um conceito metafísico, e que não teria sentido. Interessante isso, né, André? Essa oposição do Leibniz e do Ernest Mach ao pensamento do tempo absoluto do Newton, isso influenciou, vamos dizer assim, indiretamente o Einstein para desenvolver a teoria da relatividade? O Einstein, na verdade, isso é uma coisa que entra numa discussão, então, já agora chamada física moderna, né, que a gente chama, envolve a relatividade, a mecânica quântica. Muita gente acha que o Einstein ele revolucionou, né, as noções de espaço e tempo, porque ele tinha alguma pretensão de fazer essas modificações ou estar em desacordo com os princípios newtonianos, mas não é bem assim. Na verdade, a motivação do Einstein era outra. Ele estava trabalhando com a eletrodinâmica, ele queria que as leis da eletrodinâmica fossem invariantes por uma transformação de coordenadas. Tem a ver com mais ou menos assim, você mudar de sistema de referência e as leis continuarem válidas. Nesse processo, que aí eu não vou detalhar, né, mas ele acaba chegando em transformações de coordenadas que já eram conhecidas pelo Lorentz, até hoje elas são conhecidas como transformações de Lorentz, então não é ele que chega também pela primeira vez nessa formulação matemática das transformações, mas ele chega num conjunto de transformações matemáticas que, no fundo, é uma espécie de lei de tradução. Ela diz como é que as coisas são medidas entre dois referenciais, né? Então, essas leis de tradução de um referencial para o outro, elas justamente misturam espaço e tempo. Então, no caso newtoniano, não tinha essa mistura. O tempo era o mesmo em qualquer sistema de referência. E para o Einstein, não. Quando você muda de sistema de referência, e se a gente pensar mais simplificadamente por enquanto, a gente está falando em sistemas de referência que se movem um em relação ao outro com uma velocidade constante, por mais alta que ela seja, mas com velocidade constante. Se você tem essa mudança de sistema de referência, como é que você descreve um determinado movimento num sistema de referência e no outro? Tem que ter essa lei de transformação. E nessa lei de transformação, na relatividade, você vai misturar espaço e tempo. E aí começam a surgir alguns efeitos interessantes. E é por isso que a gente diz que o tempo, a medida do tempo, depende do referencial. E por depender do referencial, ele é relativo. Então, quando a gente fala é relativo, é exatamente porque é relativo ao sistema de referência. Então, a mensuração do tempo ela é relativa ao sistema de referência. Se eu estou num determinado sistema de referência, eu meço a passagem do tempo de uma certa maneira. Se eu estou em outro sistema de referência que se move em relação ao meu sistema, eu vou medir o tempo de outra maneira. Então, por isso que a gente diz que é o relativo. Mas aí tem que tomar bastante cuidado pelo seguinte: primeiro, porque esses efeitos relativísticos eles só surgem, só aparecem, né, só são significativos quando você tem esses referenciais se deslocando com velocidades próximas à da luz. Então esses efeitos só surgem com velocidades muito altas. Então não é no nosso dia a dia aqui com velocidades da ordem do que a gente tem, né, de carros, mesmo aviões, etc. Você não tem ali efeitos relativísticos. Você só tem quando você tem deslocamentos próximos à da luz. E outra coisa que é importante diferenciar, que aí muita gente confunde, é um pouco assim, que o Einstein não está falando de tempo psicológico. Ele não está dizendo que, por exemplo, um dia na praia passa mais rápido do que um dia no trabalho. Ele não está falando nada disso. Não é uma questão psicológica, não é a nossa percepção do tempo em função dos nossos estados de consciência, não é isso. Ele está falando de algo que, inclusive do ponto de vista matemático, é bastante preciso. Eu posso medir o tempo no meu referencial e medir o tempo num outro referencial que se desloca em relação a mim, com velocidade próxima da luz, eu vou medir de maneira diferente, mas a forma como eu meço é prevista em equações da teoria da relatividade, pode ser calculada, e isso tem efeitos muito interessantes. Então, de fato, o tempo é relativo? O tempo é relativo. O tempo depende do sistema de referência? Depende. Mas de uma maneira matematicamente prevista na teoria. E que só surte efeitos significativos quando a gente tem esses deslocamentos próximos à velocidade da luz. Só completando, por exemplo, um fenômeno conhecido da relatividade é chamado de dilatação do tempo, que é exatamente isso. Se tem
um outro sistema de referência que passa aqui por mim numa velocidade próxima da luz, eu meço o relógio dele como que passando mais devagar, é como se o tempo passasse mais devagar, né? Então, enquanto passa um segundo para mim, por exemplo, ele vai passar um tempo maior para ele, mas como medido no meu sistema de referência. Quer dizer, enquanto o meu relógio faz tic-tac, o dele, eu vejo o relógio dele fazer o tic, o meu já faz o tac, o dele faz o tac um pouco depois. Né? Então, assim, existe essa diferença, que é a chamada dilatação do tempo. Então, isso é um fenômeno real, não é um fenômeno arbitrário, não é ilusão, nada disso. Mas que só tem sentido dentro da teoria, né? Dentro da teoria da relatividade, ou seja, para movimentos que ocorrem com velocidades próximas da luz. A questão é que quando você vai, por exemplo, para partículas subatômicas ou para aceleradores de partículas, onde você trabalha com velocidades próximas da luz, fenômenos como esses são mensuráveis, né? Continuem ligados, porque na segunda parte da nossa conversa com o André vamos abordar a influência do campo gravitacional no tempo. Vamos discutir o que de fato os nossos relógios medem e como o conceito de tempo é ensinado nas escolas. André, a gente já conversou sobre como a teoria da relatividade relaciona tempo e espaço, incluindo aí os efeitos de velocidades próximas à luz, mas não demorou muito e o Einstein adicionou um novo tempero nessa equação do tempo, que é a gravidade, né? Até então, a gravidade era entendida como uma força de atração entre as massas de dois corpos, que era a concepção do Newton sobre gravidade, né? Você poderia explicar para a gente o que mudou em relação a esse conceito e os efeitos da gravidade sobre o tempo? Legal, você está trazendo já agora o âmbito da chamada teoria da relatividade geral, né? Porque tudo que eu falei antes está no âmbito da chamada teoria da relatividade especial, que não considera a gravidade. Né? São os movimentos, como eu falei, relativos, né, com velocidade constante entre dois sistemas de referência. Na relatividade geral, você também tem um efeito, né, sobre o tempo em função dos campos gravitacionais. E aí é o que você colocou. Então, quanto maior o campo gravitacional, o tempo, na verdade, vai passar mais lentamente. Então, por exemplo, um relógio próximo à superfície da Terra, o tic-tac dele vai ser mais lento do que um relógio no Himalaia. Né? Então, o campo gravitacional afeta a passagem do tempo. Isso tem a ver também, aí só fazendo um parênteses aqui, quer dizer, quando você fala da gravidade, a gente tem que lembrar que para Newton lá atrás, né, a gravidade era uma força, uma propriedade da matéria. Então, dois corpos que têm massa, eles se atraem com a força da gravidade. Na teoria da relatividade, também não é esse quadro, é outro modelo. Na teoria da relatividade, a matéria deforma o espaço-tempo, então não cabe mais falar de força, mas cabe falar de uma deformação do espaço-tempo causada pela presença de matéria. E quanto maior a matéria, maior essa deformação do espaço-tempo. Então, se a gente pensar, por exemplo, o Sol, né, como uma grande massa, que ele deforma o espaço-tempo, e aí isso vai fazer com que os objetos percorram linhas, né, que a gente chama de geodésicas, em torno dessa massa que deformou aí o espaço-tempo. Só que aí também uma das decorrências da teoria, e aí, claro, tem bastante matemática aqui envolvido nisso, mas é que o tempo também é afetado. Então, para além daquele efeito relativístico que eu tinha dito lá atrás, a dilatação do tempo, simplesmente em função das velocidades relativas, né, você tem o efeito gravitacional. Então, de fato, os relógios se comportam de maneira diferente se você tiver o relógio sujeito a um campo gravitacional mais intenso ou menos intenso. Daí, inclusive, que assim, quanto maior o campo gravitacional, quanto mais intenso ele for, em princípio o tempo iria correr cada vez mais lentamente. Então tem um efeito, por exemplo, que ocorre, né, que se prevê, né, que ocorra nos buracos negros, que seria o tempo praticamente parar, porque justamente a força gravitacional tende ao infinito, então o tempo tende a ficar cada vez mais lento. André, existe algum exemplo concreto ou fenômeno que a gente observa na nossa vida cotidiana que demonstra a influência relativística da gravidade sobre o tempo? Isso é importante, por exemplo, parece uma coisa assim abstrata, né? Parece uma coisa que é só teoria, mas isso é importante, por exemplo, inclusive
porque envolve o sistema de posicionamento global, o GPS, porque você tem relógios atômicos que estão em, em satélites, né? E que ajudam nessa coisa do posicionamento global, são sinais que são emitidos e que retornam, e que eles têm que levar em conta essa correção relativística, porque esses satélites estão a grandes altitudes, onde, portanto, já tem um efeito relativístico em relação à passagem do tempo. E como a passagem do tempo ela é importante para você localizar, né, onde está o ponto exatamente no espaço, no caso na superfície da Terra, então é preciso levar em conta isso. André, depois de todas essas super explicações, ainda fica uma questão para a gente esclarecer que é em relação aos relógios. O que os relógios de fato medem? Eles capturam a passagem do tempo ou eles estão revelando algo mais profundo sobre a natureza do universo? Essa é uma discussão bem interessante mesmo, porque, de novo, se a gente pegar historicamente, né, a gente já teve vários tipos de relógios aí ao longo da história da humanidade, né? Relógio de sol, relógio d'água, até ampulhetas e coisas desse tipo. E depois, mais recentemente, né, os chamados relógios mecânicos. E só no século XX é que a gente desenvolveu relógios, né, mais precisos de quartzo, relógios atômicos e tal. Se a gente pensar um pouco, talvez até para facilitar, né? Se a gente pensar classicamente ou newtonianamente, como se existisse esse tempo absoluto que está passando, a gente poderia imaginar o relógio como sendo um aparelho que, no fundo, vai estar reproduzindo algum tipo de ciclo, né? E que vai permitir, portanto, uma medida. O Newton colocava isso, né? O tempo, ele chamava de tempo aparente ou relativo, mas não relativo no sentido da relatividade, né? Ele falava tinha o tempo absoluto e o tempo aparente ou relativo, né? Que era esse tempo comum que era medido pelo relógio. Então era como se ele fosse uma medida aproximada do tempo absoluto, né? Porque você não teria nada para medir esse tempo absoluto, mas você teria uma medida aproximada. Então o que os relógios fariam, se a gente estivesse nesse quadro, né, do quadro newtoniano, é essa ideia de que você está tentando se aproximar de uma medida desse tempo absoluto, né? E aí você sempre tem, no caso dos relógios, algum fenômeno que se repete de forma cíclica. Então, se a gente pensar, por exemplo, no relógio de sol, você tem o próprio movimento do sol, dia e noite, né, que está se repetindo e que já oferece esse ciclo, né? Então, é um jeito de marcar. Você pode marcar, né, um intervalo muito grande, como um dia, ou você pode tentar partir esse dia em horas, quando você coloca uma vareta e pela sombra você vai dividindo as horas, então você tenta colocar partes menores desse tempo. Mas tem sempre um movimento cíclico por trás de qualquer relógio. No caso do relógio solar, é o movimento do próprio Sol. No caso do relógio de quartzo, é uma frequência de vibração dos átomos lá. No caso do cristal, desculpa, a frequência de vibração do cristal, no caso do quartzo. No caso do relógio atômico, é uma frequência de vibração entre dois níveis atômicos de um elemento, no caso o césio e tal, que é tido como padrão, porque ele tem uma certa estabilidade que é bom de ser usado, né? Porque o relógio também ele vai ser bom se ele for estável, se ele conseguir reproduzir esse ciclo da forma mais fiel possível, né? Igual a si mesmo, vamos dizer assim, possível. Então, se o relógio consegue fazer isso, ele vai ser um bom relógio, né? Então, assim, mas sempre tem uma repetição de uma unidade. E você chama aquela unidade, você pode batizar aqui de unidade de tempo, unidade métrica, uma unidade que vai se repetir. Então, o que o relógio faz é justamente fazer essa repetição continuamente e você fazer essa contagem. Então, por exemplo, no relógio de Césio, eu vou falar, teve tantas milhões de oscilações do átomo. Esses números, tantas milhões de oscilação equivale a uma hora, a um minuto, quer dizer, depois você estabelece depois um padrão arbitrário. A ideia de hora, de minuto, de segundo é arbitrária. A gente poderia dividir o dia, em vez de 24 horas, poderia dividir em 50 horas, em 10 horas, em 3 horas. É um padrão arbitrário que foi criado em função de situações históricas das civilizações que adotavam uma certa base de numeração, né, uma certa divisão. E isso fez com que a gente dividisse o tempo dessa maneira, mas o número de divisões é totalmente arbitrário. Eles só representam esse pequeno ciclo que se repete. Então, o interessante dos relógios é que você precisa ter sempre um fenômeno que se repita, um fenômeno cíclico. E isso não é fácil de obter.
Porque a questão delicada é que sempre tem variações, né? Por exemplo, se você pegar o dia, né? O dia ele não tem exatamente 24 horas, né? Você tem o movimento da Terra em torno do Sol, ele não é exatamente de 24 horas. Depois, cada vez mais, a gente foi sofisticando, né, a possibilidade de medir e de compreender esses fenômenos. Então, pequenos ajustes, pequenas correções são feitas de tempos em tempos, tanto no calendário, às vezes ao longo da história já precisou acrescentar alguns dias no calendário, coisas do tipo, quando você via que as estações do ano, por exemplo, reais, né, não estavam batendo com o calendário, então você precisava ajustar. E ainda hoje você tem pequenos ajustes, por mais precisos que sejam os relógios. Agora, o que eles estão medindo? Estão medindo um tempo absoluto? De certa forma, se você for um newtoniano, você vai imaginar que existe esse tempo absoluto, que não é mensurável em si, mas que os relógios estão fazendo uma aproximação disso. É como se eles estivessem fazendo o melhor que eles podem para medir esse tempo absoluto. E no caso da relatividade, os relógios continuam a mesma ideia. A questão é que cada sistema de referência vai ter que ter o seu relógio, né, para poder fazer as suas medições. Essa ideia de como os relógios funcionam é realmente muito bacana e abre espaço para muitas associações interessantes, né? E é pensando exatamente nessa observação, André, que eu queria fazer um gancho para perguntar como e se o tempo é ensinado nas aulas de física nas escolas. Você mostrou para a gente nessa conversa como esse tema é rico, como ele possibilita muitas associações e reflexões. Mas quando eu pensei nessa pergunta, eu procurei recordar o que eu aprendi sobre o tempo durante as aulas de física, principalmente no ensino médio, e a primeira coisa que me veio à mente foi a representação da letra T nos cálculos da física. Hoje em dia, o ensino de física ainda explora somente esse tempo das equações ou existem novas abordagens mais interessantes em relação ao conceito de tempo que tem uma riqueza multidisciplinar incrível, né, para ser explorado, como você bem mostrou aí durante todas as suas explicações. Olha, eu diria que não mudou muita coisa, né? Na verdade, inclusive a motivação que eu tive inicialmente, né, como alguém que trabalha na área de ensino de ciências, que é um pesquisador da área de ensino de ciências, para tratar dessa temática, foi justamente um certo desalento, desagravo com a forma como o tempo era tratado nos livros e no ensino de física. Porque você pegava os livros e não tinha nenhuma discussão. O tempo realmente é um parâmetro nas equações e ponto final, não se fazia nenhuma discussão. Às vezes, claro, podia se falar eventualmente aí dos calendários, né, quando queria se situar um pouco as origens da física, origens da astronomia, mas não se tinha uma discussão mais filosófica ou conceitual sobre o tempo. Inclusive, me marcou muito um dos livros que eu pesquisei, que era um livro bem conhecido na minha época, bastante usado, que ele chegava, logo que começava o estudo da mecânica, ele puxava uma notinha de rodapé e falava: tempo é um conceito primitivo e aceito sem definição. Veja que absurdo, a gente aqui conversando aqui já há um tempo, né, sobre esse assunto, sobre esse conceito que é riquíssimo, e é riquíssimo porque justamente é multidisciplinar e tem várias visões sobre ele, uma perspectiva histórica, filosófica, científica, etc. E se a gente mesmo, como qualquer pessoa, pode parar para pensar sobre isso e se ver imersa, né, em devaneios, reflexões sobre esse assunto, e o livro meio que matava isso, falava, olha, um conceito primitivo aceito sem definição, quer dizer, só faltava falar assim, cala a boca. Então era uma coisa meio desestimulante. Primeiro, e errada até, né? Porque não dá para dizer que é um conceito primitivo aceito sem definição, né? Mesmo dentro da mecânica, a gente viu aqui como as leis de Newton pressupunham um tempo absoluto, a riqueza que tem por trás desse conceito. Então, ele sempre foi um conceito que, do ponto de vista científico, pelo menos, ele não era abordado. E ainda hoje eu acho que muito dificilmente se aborda isso nos livros. Mas eu acho que para tomar um certo cuidado, desde a época em que eu me deparei com essa questão, já se foram aí vários anos. Então, eu acho que, assim, até em função do nosso próprio trabalho, dentro da área de pesquisa em ciências, pode ser que hoje você tenha alguma publicação que trate um pouco melhor essa questão do tempo. Por exemplo, quando discute o trabalho do Galileu ou do Newton, eu acho que é até mais comum que apareça tanto o uso que Galileu faz da clepsidra, da medida do tempo, como essa ideia do tempo absoluto newtoniano, eu acho que eu já cheguei a ver, não saberia citar agora, mas já cheguei a ver livros que tratam disso. Eu diria que vai depender muito da formação do professor.
Quer dizer, o professor que tem uma formação um pouco mais ampla, que passou por essas discussões na licenciatura, que tem um interesse, etc., ele pode eventualmente abordar, né, essa questão nas aulas de física. E aí pensando nas aulas de física, né, já, sei lá, mais no ensino médio, por exemplo. Porque se a gente for, inclusive, para as séries iniciais, inclusive, eu sei que tem uma preocupação, por exemplo, que as próprias crianças se situem nessa temporalidade. Isso já existe muito forte, né? A ideia de você, com as crianças, construir essa ideia do calendário, dos dias da semana, das tarefas diárias, organizar um pouco essas ações na temporalidade, né? Isso é uma coisa bem bacana que eu acho que talvez sempre tenha acontecido lá nas séries iniciais. Mas essa discussão mais conceitual, filosófica, eu acho que ela depende muito da formação do professor, do interesse do professor e, eventualmente, dele conhecer algum material que ele possa trazer para problematizar isso junto aos seus alunos. André, infelizmente a gente está chegando ao final da nossa conversa. Eu queria agradecer muito novamente por você ter topado participar desse primeiro episódio do Conexões Inerentes. Foi uma delícia esse bate-papo, mas antes da gente finalizar, eu queria fazer uma última pergunta. Durante essa nossa conversa, você mencionou vários pensadores e cientistas que contribuíram aí com seus pensamentos para compreender melhor a natureza do tempo. Entre esses pensadores, tem algum em particular que te desafiou mais ou que te impressionou de forma mais significativa? Olha, eu acho que uma coisa interessante que eu acho dessa discussão vem lá do Santo Agostinho. E aí o que eu acho interessante é como as determinadas questões que são colocadas por ele são resgatadas de uma outra maneira na física mais moderna, assim, na cosmologia mais moderna, de certa forma, né? Porque o Santo Agostinho, ele tem umas reflexões sobre o tempo em que ele parte da seguinte questão: o que estaria fazendo Deus antes da criação? Então ele se pergunta isso: o que estaria fazendo Deus antes da criação? Aí ele diz: olha, ele conclui, né, que isso não tem sentido, porque se a gente pensar por que Deus teria criado o universo num momento e não em outro, né? Por que Deus criou o universo exatamente num determinado momento do tempo, vamos dizer assim? Por que não foi em outro? Porque isso significaria que Deus mudou de opinião. Deus estava lá na eternidade e de repente ele resolveu, né, criar naquele momento. Então ele mudou de ideia, mas se ele é perfeito, ele não muda. Então ele começa a se questionar essas coisas. E daí ele fala: olha, na verdade, a resposta que ele dá é: não tinha antes, porque não tinha tempo. Então ele vai, inclusive, fazer parte de um grupo de pensadores que tem essa ideia de que o tempo foi criado com o universo. Platão também colocava essa ideia do tempo ser criado com o universo, né? Então não tinha antes, percebe? Deus está fora do tempo. Essa que é a questão, né? Deus está fora do tempo. Então o tempo foi criado junto com o universo. E depois ele entra numa discussão filosófica também bem interessante para dizer que, olha, o presente, por mais ínfimo que seja, ele, na verdade, ele já flui imediatamente do futuro para o passado, né? Ele passa praticamente, né? Se você tentar dizer que existe um intervalo pequeno de tempo, esse intervalo, por menor que seja, ele já flui, né, do futuro para o passado, ele passa imediatamente. Então, o tempo presente, ele diz que o tempo presente não teria nenhum espaço. É como se fosse um instantâneo, assim. Então, ele tem umas reflexões bem interessantes que eu acho. E por que são interessantes? Porque quando você vai para a cosmologia moderna e vai falar do Big Bang, por exemplo, como um momento de surgimento do universo a partir de uma grande explosão, em algumas das concepções que estão presentes na física atual, você também fala na própria criação do espaço-tempo com o Big Bang. Então, nesse sentido, se parece muito com a ideia do Agostinho, né? Porque você fala, não tinha tempo antes da criação. A gente não chamaria de criação no sentido religioso, mas a ideia de que o universo surgiu e surgiu o espaço-tempo junto, né? O Big Bang produziu o espaço-tempo. Do mesmo jeito que Agostinho falava de que o universo surgiu com a criação, né? Então eu acho que essa discussão, por exemplo, é uma discussão filosófica interessante, né? Porque tem a ver com essa ideia. Que sentido você tem pensar num tempo que tem um começo e tem um fim, que tem um começo, mas não tem um fim, ou que não tem nem começo nem fim?
Eu diria que cada um desses pensamentos vai causar reflexões, né, da nossa parte e alguns descontentamentos, né, ou insatisfações quando a gente para pensar. Porque você pensar no início do tempo causa um problema que é esse que o Agostinho falava, o que tinha antes, né? E se você pensar um universo também eterno temporalmente, a gente também tem uma certa angústia com isso, né? O que significa esse eterno temporal? É uma coisa, né? Tanto que eu acho que algumas civilizações vão responder, de certa forma, essa ideia por meio da noção do tempo cíclico, um universo onde essas coisas se repetem. Então, todos os fenômenos, todas as ações, tudo que aconteceu, um dia vai se repetir de novo, né? Vai se repetir, se repetir, se repetir em ciclos infinitos. Porque é uma ideia de você pensar um universo sem fim, tanto espacialmente como temporalmente, e as coisas se repetindo, mas não, portanto, de uma maneira linear. Porque esse pensamento de um tempo linear eterno, ele também tem uma certa insatisfação psíquica, eu diria, né? Mas para muitas religiões isso é muito importante. Tem autores que dizem, por exemplo, que essa ideia do tempo linear é a própria essência do cristianismo. Que o cristianismo, ele precisa dessa ideia do tempo linear, porque a morte, a crucificação de Jesus foi um evento único. Então ele não pode se repetir. Então, daí o tempo tem que ter ali aquela marca, né? Aquele ponto, que seja uma coisa que não vai se repetir no futuro, né? Então, essa ideia de que também vai caminhar em direção, ou seja, ao juízo final, ou a volta do Messias, né? A segunda vinda de Cristo, coisa do tipo, mas de certa forma existe uma direção, né? Uma chamada, de poder chamar, se fosse falar da física, seria a seta do tempo, a irreversibilidade, a ideia de que isso tem um sentido, do passado para o futuro. Então não é cíclico. Então essas ideias, eu acho que do ponto de vista filosófico, elas são muito fortes, elas estão sempre presentes, né? E também vão ser incorporadas por filósofos, né? Eu não conheço tanto, né, para dizer, para falar, mas eu sei que, por exemplo, Nietzsche tinha a ideia do eterno retorno, e tem, né, não só está presente nas civilizações antigas, essa coisa do ciclo, mas também na filosofia. Chegamos ao fim, pessoal, desse primeiro episódio da série sobre o tempo. Espero que tenham curtido essa conversa com o André, mas lembrando que essa discussão sobre o tempo não termina por aqui. No nosso próximo episódio, vamos receber o Fernando Lousada, que vai nos falar sobre o tempo biológico. Aproveito também para convidar vocês a seguirem Conexões Inerentes nas nossas redes sociais. Lá vocês vão poder acompanhar as novidades, ter acesso a mais informação dos nossos convidados e de novos programas. Os links das redes sociais do Conexões Inerentes estão lá na descrição desse episódio. E se você acredita que esse conteúdo pode ser útil para mais pessoas, compartilha com seus amigos e nas suas redes sociais. Além disso, se você puder, deixa uma avaliação aí no seu tocador de podcast. As avaliações e comentários ajudam muito a subir os algoritmos, tornando mais fácil para outras pessoas descobrirem e se beneficiarem desse conteúdo. Então é isso, pessoal. Super obrigado por nos acompanhar até aqui e espero vocês no nosso próximo encontro. Até lá!